Olá, turma. Agora a gente vai dar continuação à nossa aula de sistema circulatório. A nossa aula de sistema circulatório, a gente falou da fisiologia. Só que a gente é um curso de análises clínicas, então a gente acaba falando dos órgãos e fala um pouquinho dos exames que a gente pode fazer para detectar alguma lesão em determinados órgãos. Essa matéria é importante entender também que a gente sempre está ligando um sistema a outro, né? A gente falou de sistema circulatório, né, que é de como o sangue, né, passa por todo esse processo, mas como a gente influenciou dentro do sistema respiratório, por exemplo, né, com a importância, né, do sangue chegar nos pulmões, né, dentro do laboratório de análises clínicas, a gente vai fazer exames voltados ao coração, que talvez é o exame que é mais voltado para o sistema circulatório que a gente está falando. Dentro dos hospitais, independente de ser particular ou ser público, SUS, que seja, vocês vão ver que a gente vai ter um protocolo de dor torácica. Camila, o que é isso? Existe um protocolo para quando você chega no hospital com suspeita de algum infarto, né? De algum infarto no miocárdio. A minha voz tá péssima, gente. Eu tô adiando um pouco o vídeo, que eu fiquei um pouco doente, mas o que não entender nesse vídeo, a gente repete, a gente faz uma aula ao vivo. Só vocês falarem, tá? Se vocês estiverem com alguma dúvida ou ficou ruim mesmo, não tem problema. O que acontece? A gente vai dosar algumas enzimas cardíacas para saber se esse paciente está infartando. Só que o protocolo de dor torácica não envolve só o laboratório, envolve toda a equipe multidisciplinar. E o laboratório tem o seu papel, porque ele faz a coleta do exame de sangue e vai colher essas tais enzimas cardíacas. Cada hospital vai ter o seu protocolo de dor torácica, voltado, né, com que os órgãos emissores dessas leis que pedem que a gente faça de determinada maneira. A maneira mais eficiente de você ter uma dor torácica feita, um diagnóstico rápido, é que todas as equipes façam isso muito rápido. Ficou redundante, ficou óbvio, e eu tentei que meu vizinho também parasse de fazer obra, mas ele não para, né? Então tá o barulho, mas a minha voz tá alta, eu acho que vai ficar nítido. O que acontece? Um protocolo de dor torácica, ele exige que colha as enzimas cardíacas rápido, que faça o eletrocardiograma rápido e não só colher esse exame rápido, né? Mas que esse resultado saia rápido. Então, quando o hospital tem um procedimento operacional padrão de eficiência, a gente tenta fazer isso em torno de meia hora. Colher, liberar resultado, liberar eletro, o médico está sabendo esses resultados. Só que o protocolo de dor torácica, além da agilidade, ele requer também uma curva. Por quê? As enzimas cardíacas, elas têm horários e picos para subirem. E algumas enzimas cardíacas não são tão específicas, porque algumas enzimas cardíacas, elas também alteram quando estão em algum problema muscular ou esquelético, né? Quando ela tem algum problema muscular no esquelético, também ela pode alterar. Então, é necessário que faça uma curva para entender, junto com a sintomatologia, o que está acontecendo com esse paciente. Então, os protocolos de dor torácica nos hospitais são levados muito a sério, porque um infarto no miocárdio, ele é questão de pouco tempo, então tem que ser uma consulta agilizada muito rápida. Então, qualquer paciente que chega com os sintomas de infarto no miocárdio, ele tem que ser atendido rapidamente. Então, essa equipe tem que estar de pronta espera. Então, para um hospital funcionar muito bem em relação a isso, é necessário que todos da equipe estejam treinados para receber esses pacientes. Lembrando que infarto é um exame, é uma doença corriqueira dentro dos hospitais, então sempre tem, independente da idade, é um exame que aparece muito, é um diagnóstico que é feito a todo momento. Para nós, como laboratório, a gente tem que entender algumas prioridades, né? O médico pede um exame na emergência.
Se você não tem protocolo, você vai seguir o horário normal. Claro que não vai demorar, mas você vai descer normal, o elevador sai correndo igual desesperado. Mas quando você tem um protocolo de dor torácica ou uma gasometria, que é uma insuficiência respiratória que a pessoa está precisando naquele momento, você tem que largar tudo que você está fazendo e ir colher. Ou se o laboratório tiver uma equipe grande e que é o ideal até, e que tenha uma equipe bem estruturada, você já vai ter gente nesses setores, né, para fazer essa coleta mais rápido. O ideal é que tenha alguém no setor, mas se não tiver alguém no setor, tem que parar tudo que está fazendo para ir colher essas enzimas cardíacas. O protocolo de dor torácica, além dele ter agilidade ao chegar, tem que ter entendimento que esse paciente é seu em torno de 24 horas para testar se é positivo ou não em relação ao infarto no miocárdio. Então a gente faz uma curva cardíaca, né? Uma curva dessas enzimas cardíacas, que geralmente, né, o médico pode pedir em torno de 4 a 6 horas para fazer a coleta. Isso mesmo. Esse paciente chegou 8 da manhã para colher um exame, né, para suspeita de infarto no miocárdio. Então, 8 da manhã, 9, 10, 11, meio-dia. Meio-dia você vai fazer outra coleta e vai dosar tudo de novo. Então, é muito importante, né, saber que existe essa curva. Camila, você está dizendo que é de 4 a 6 horas, é porque vai depender de que lesão o médico acha que de que estágio chegou, de repente ele já chegou com alguma enzima alterada que está dizendo que está infartando naquele momento. Então, tudo vai depender, né, do quadro clínico e de como o médico vai pedir essa curva. Tem enzimas que aparecem após 1 hora do pico lesionado ali naquele músculo do coração, mas algumas enzimas demoram de 4 a 6 horas a começar a chegar na corrente sanguínea. Então, por isso que tem que fazer realmente essa curva de coleta. Vamos para a parte que nos interessa. Primeira coisa, como é que é feita uma coleta de enzima cardíaca? Uma coleta de enzima cardíaca, gente, é feita em tubo de bioquímica ou tubo de DTA. Eu usei um aparelho chamado Triage, que ele fazia em imunocromatografia, né, as 3 enzimas que saía, mioglobina, troponina e secamassa. Ela fazia os 3 e era sangue EDTA. Então, gente, dependendo do kit, a gente vai ter que ver qual é o tubo. Mas geralmente é em soro e EDTA. Em 10 anos que eu trabalhei foram esses tubos que pediram, mas vai depender da técnica do aparelho, da técnica do reagente que está sendo usado. Então é necessário ler a técnica. A técnica sempre vai indicar o setor a forma que a gente deve agir, colher, a quantidade, né? O fabricante tem total autonomia para fazer isso e quando a gente compra, a gente tem que fazer essa leitura e aplicar na nossa rotina de trabalho. Quais são as enzimas cardíacas mais dosadas, né? Se vocês forem pegar numa literatura, eles vão colocar o AST, aspartato, que é o TGO. Mas o TGO, ele também é hepático, também é muscular, então ele não é um exame muito específico, mas bora lá. AST, que é AST, AST é TGO, isso aí. AST, AST, TGO, uma das enzimas, mas ela também pode ser dosada para enzima hepática, mas também é muscular. Mioglobina, que a gente vai falar bastante dela hoje aqui. Troponina, mioglobina, troponina, secamassa, secatotal. A gente tem outros marcadores também, como BNP e dedímero, que pode ser feito também. Só que a gente vai estudar a maioria dessas enzimas em outro momento. Vou falar um pouquinho hoje da mioglobina e da troponina, que é o que a gente pode absorver dessa matéria, senão vai ficar muito conteúdo. A coleta precisa ser feita em jejum de enzima cardíaca? Não, porque é um exame de emergência, né? Então você não tem como esperar o paciente que está infartando fazer jejum. Se tiver em jejum é melhor, mas assim, se não tiver vai ter que colher naquele momento mesmo, porque é um exame de emergência. Ele tem que ser colhido na hora para saber se aquela enzima, né, que tem alguma lesão muscular
vai estar liberando isso dentro do organismo, vai estar liberando exatamente na corrente sanguínea. Então, se tiver alguma lesão, tem que ser dosado naquele mesmo momento. A coleta não precisa de jejum. Existem várias maneiras de serem feitas, várias metodologias. As metodologias a gente vai estudar mais pra frente. Mas entender não só em relação à mioglobina ou à troponina, né, ou a qualquer exame, que a forma de fazer, a quantidade de reagente que vai usar, quanto tempo vai ficar no aparelho, tudo isso vai depender do fabricante do aparelho. A gente hoje em dia tem 2 tipos de maneiras de fazer exame: exame de automação e exame de bancada. O exame automação significa que quanto mais automação, né, quanto mais automotivo ele for, significa que ele é mais rápido, é uma aparelhagem maior, né? Ele vai fazer tudo ali dentro dele, você não vai usar muito a pipetagem, né? Não vai fazer a conta que a gente acostuma estudar na aula. Então a bancada ela é mais antiga, a automação é o que a gente tem de mais sofisticado agora no momento, né? Os aparelhos estão cada vez melhores e mais rápidos e mais sensíveis em relação aos resultados. As metodologias têm melhorado em relação aos exames. Então, a forma de fazer o tempo que vai ficar no aparelho, às vezes até qual é o tubo, vai depender um pouco do aparelho, do fabricante. Claro que tem tubos que são imortais, por exemplo, você não faz glicose no DTA, não tem como, e nem fazer hemograma no soro. Mas quando a gente fala de dosagens bioquímicas, a gente pode ter uma variação dependendo do fabricante. Mas dosagens bioquímicas, a maioria são feitas no soro, né? No sangue sem anticoagulante, que é aquele tubo amarelo ou tubo vermelho. Tá bom? Bora lá. Mioglobina, né? A mioglobina é uma pequena proteína, né, que ela transporta, né, oxigênio para os músculos esqueléticos e para o músculo cardíaco, né? Por que ela faz isso, né? Ela enche esse de oxigênio para ajudar na contração muscular. Então, quando você tem alguma lesão no músculo esquelético ou no músculo cardíaco, nesses 2 tecidos, ela vai já enviar diretamente para a corrente sanguínea. Então, a mioglobina ela altera rapidamente, de 1 a 3 horas ela já está liberando na corrente sanguínea essa alteração, então ela costuma dar alta logo. Só que ela não pode ser um marcador específico, né, um marcador específico de infarto, porque ela também, quando tem alguma alteração no músculo esquelético, ela também dá alterada. Então ela é muito importante. Então bora lá. O que é a mioglobina? É uma proteína pequena que transporta oxigênio, O2, tanto para o músculo esquelético quanto para o músculo cardíaco, tecido esquelético e tecido cardíaco. A função, né, é para fazer esse processo de contração muscular. Ela ajuda dando energia para essas duas. Então, quando você tem uma lesão, tanto no músculo esquelético quanto no músculo cardíaco, ela vai elevar, né, essa quantidade de mioglobina dentro da corrente sanguínea. Então, você vai detectar isso no exame de sangue. A CK total, gente, ela é outra enzima que ela também altera em questão muscular. Não só o tecido muscular cardíaco, mas qualquer músculo lesionado. Para vocês terem ideia, ela não chega a ser tão sensível. Se você malhar muito e fazer um exame de CK total, que é o CPK, ele também dá alterado. A mioglobina vai ser a única enzima que eu vou explicar, que eu expliquei vocês o processo bioquímico sintetizado, porque senão vai ficar muito assunto pra gente agora. A gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente na bioquímica. Mas não esquecer quais são essas enzimas. Mioglobina, que é tanto no muscular cardíaco quanto no músculo esquelético. CK total, que qualquer alteração muscular, independente de onde for, ela dá alteração, então ela também não pode ser um marcador específico, por isso que a gente faz esse conjunto de exames, tá? O AST também é muscular, mas também o TGO. O AST é igual a TGO, tá?
transaminase oxalacética. Ele também é muscular cardíaco, mas ele também ajuda a saber as lesões hepáticas. Então, ele não é um marcador específico. O marcador mais específico que a gente tem para saber se o paciente está infartando é a troponina. A gente tem variações de 3 troponinas, isso eu quero que vocês gravem agora. Proteína I, troponina I, troponina T, troponina C. Mais para frente a gente vai estudar. Então, por agora eu quero que vocês gravem quais são essas enzimas e que a troponina, quando o paciente está infartando naquele momento, né? O infarto está acontecendo naquele momento, essa enzima costuma dar alterada, dar positiva naquele momento. Então, a mioglobina é um parâmetro, mas a troponina ela é muito mais sensível a doenças cardíacas. E não esquecer que ela tem que ser colhida seriada. Resumindo, enzimas que a gente vai colher para fazer enzima cardíaca: CK total, CK massa, troponina, mioglobina e o AST/TGO. AST, AST ou TGO, mas é o mesmo exame, ele é chamado desses dois jeitos. Transaminase oxalacética, é um aspartato, é a fórmula química dele. Então, a gente vai dosar essas 5. Existe o BNP e o D-dímero, que a gente vai ver em outro momento. B de bola, N de navio, P de pato, BNP e um D de dado e dímero. Eu vou pedir para vocês pesquisarem sobre BNP e D-dímero, mas agora é só para a gente começar a acostumar com esses nomes, né? E saber a importância de um protocolo de dor torácica, sabendo que o paciente está com suspeita de infarto, tem que ser feita a coleta logo. Quando a gente tem a estrutura de ter um coletor no posto é melhor, mas se não tiver, se estiver dentro do laboratório, corre da onde que você estiver para fazer esse protocolo de dor torácica. É muito importante. Tudo bem, gente? É uma aula pincelada um pouco sobre as enzimas cardíacas, a gente vai ver bastante isso pela frente. Depois dessa aula a gente vai falar um pouquinho do sistema respiratório e eu vou dar uma introdução sobre gasometria também. Só que agora, nessa fase do curso, a gente não estuda cada exame profundo, a gente está nessa época de coronavírus, né, a pandemia, então a gente vai ter essas aulas presenciais para reforçar e enfim, para não atrasar vocês. Eu espero que vocês estejam entendendo a matéria. Peço desculpa pela voz, né, porque eu tô um pouquinho doente também, mas qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem falar comigo pela plataforma, pelo WhatsApp, e a gente vai tirando essas dúvidas, tá bom? Eu vou passar um exercício um pouquinho falando das enzimas cardíacas, né, e falando da matéria da aula passada, que foi o sistema circulatório, fazer algumas perguntas para ajudar a fixar, para a gente ir para o sistema respiratório, tá bom, gente? Muito obrigada e até o próximo vídeo.